O líquido folicular é produzido, um produto secretório da granulosa, das células da granulosa, forma uma cavidade, né, dentro desse folículo com uma quantidade crescente de líquido. Ou seja, à medida que o folículo vai se desenvolvendo, a quantidade de líquido vai aumentando para que ele cresça e chega a ocorrer o rompimento da parede e liberação do ovócito. No desenvolvimento posterior ao folículo antral, o ovócito permanece circundado por uma camada da granulosa. Lembra que a granulosa é a camada que circunda o ovócito? Assim que ele é liberado na ovulação, essa camada de granulosa circundando, ela continua nesse ovócito, chamada de cúmulos ófilos, que é essa camada, né, mais externa, que é a camada do cúmulos, que a gente chama. Então aqui a gente tem o desenvolvimento desde o folículo primordial, folículo primário, já aumenta o número de camadas, aumenta o tamanho das células. O secundário aumenta o número de camadas, né, de células que circundam aquele ovócito. E a partir de um momento ele se torna um folículo antral com a presença do líquido. E aqui está o ovócito circundado pelas células da granulosa, que é essas células da camada interna da parede folicular, que é o que mostra naquela imagem. A camada da granulosa circundando o ovócito. Aí a gente tem a teca, né, quando a gente faz um corte aqui nesse folículo, a camada mais externa, a teca, a camada mais interna, a camada da granulosa. Na teca, existe a expressão de receptores para o hormônio luteinizante, o LH. Ou seja, receptores na célula da teca que se ligam ao LH, e esse LH ele faz a conversão do colesterol na célula em aldosteridona, por exemplo. Essa aldosteridona ela passa da célula da teca para a célula da granulosa. E lá na célula da granulosa existe o receptor que se liga ao FSH, e essa ação do FSH, quando se liga a esse receptor, nessa célula é a conversão dessa aldosteridona em estrona e estradiol. E esse estradiol é o estrógeno liberado, né, que vai fazer o estímulo do crescimento das células do folículo e vai ser liberado na corrente sanguínea para ter outras ações, como as características do estro, que é o cio da fêmea, né, em muitas das espécies, e também fazer o feedback positivo no hipotálamo para a liberação do GnRH e o feedback negativo na hipófise para diminuir a secreção de FSH. O estrógeno ele tem efeito de feedback positivo, né, na granulosa, estimulando as divisões mitóticas das células da granulosa, ou seja, do aumento da parede folicular e do crescimento folicular. Então o estrógeno produzido pelas próprias células da parede folicular atuam nelas mesmas para que o folículo cresça. Consequentemente, crescimento folicular em resposta ao próprio produto, ou seja, o próprio estrógeno ele age na própria célula, promovendo a divisão celular. Um efeito do estrógeno é a formação de receptores de FSH, à medida que progride o progresso de desenvolvimento folicular. O folículo antral torna-se cada vez mais sensível ao FSH, ou seja, esse folículo grande, prestes a ovular, o folículo pré-ovulatório, ele tem muitos receptores de FSH. Isso aumenta a capacidade mais do crescimento folicular dessa estrutura.